Olá pessoal, tudo bem? Nós hoje estamos aqui para mais um Missão Educação. No último nós falamos sobre a autoestima, mas eu recebi uns comentários bem interessantes e achei que esse tema era importante e merecia ser aprofundado. O livro que eu estou tomando por base é A Autoestima do Seu Filho, da Dorothy Briggs. Mas é claro, o importante para a criança ou para o adolescente é aquele que é responsável por ele, que passa com ele a maior parte do tempo. Então, não se dirige apenas aos pais, combinado? Então, a Dorothy, ela começa o livro dela dizendo que as crianças, começam a desenvolver a sua autoestima a partir dos reflexos que recebem das pessoas que passam a maior parte do tempo com elas. E esses reflexos, eles devem estimular, apreciar e ressaltar as capacidades da criança. Porque ter ciência das capacidades que ela tem, desde da capacidade própria, aumenta a satisfação de ser quem é. E essa é a essência da autoestima, a satisfação de ser quem é. Ela pontua também que caso a criança tenha algum tipo de deficiência ou dificuldade, que isso não é tão importante quanto a reação das pessoas que a cercam sobre essas dificuldades. E que então deve ser apontada para a criança as capacidades que ela ainda tem e que podem ser desenvolvidas e apreciadas. Outro aspecto que muitas vezes não fica nem um pouco claro para nós é que o mau comportamento vem da falta de estima e que a repreensão dura e o castigo podem muitas vezes fazer esse mau comportamento aumentar, justamente porque a falta de estima também aumenta. Então, o foco do educador deve ser no sentido de orientar a criança sem que a repreensão se transforme em culpa ou vergonha para ela. O erro deve ser encarado como uma oportunidade de aprender e deve ser abraçado dessa forma, sem então que a criança se sinta mal pelo episódio. Bom, então já que é tão importante assim os reflexos que a criança recebe, como podemos aprimorar esses reflexos? Como podemos ser bons espelhos? O primeiro ponto é adequar a expectativa. A idade da criança, as suas características pessoais, afinal não existem linhas de montagem, tem crianças que são mais calmas, crianças que são agitadas, e isso tudo é só característica, não é nem bom nem mal. A gente só tem que aprender a conviver e adequar a situação. Outro ponto é entender que existem momentos que a criança, por exemplo, passou por alguma perda ou está mais estressada e isso pode justificar um determinado comportamento mais agressivo, mais irritável. Então, ter isso em mente. Outro ponto importante é entender que a criança é um indivíduo diferente de nós, que tem necessidades diferentes, desejos diferentes, aspirações diferentes. E nós precisamos aceitar que essas aspirações são apenas diferentes e não melhores ou ruins por serem diferentes das nossas. É bem difícil, né, gente? Tenho que dizer que eu tenho passado por vários desafios como educadora e esse é um teste, assim, nada confortável para nenhum de nós, né? Nenhum responsável. Mas o fato é, as crianças não vão questionar as nossas expectativas, elas simplesmente vão questionar a sua adequação em relação às nossas expectativas. Então, precisamos nos esforçar nesse aspecto, por mais doloroso que seja. Um termômetro para sabermos também se a nossa expectativa está sendo exagerada é perguntar sobre a razoabilidade. A expectativa é razoável? Atende uma necessidade da criança ou atende só uma necessidade nossa? Muitas vezes, chegar a um acordo pode ser a solução. O Leonardo, por exemplo, ele tem dificuldade com pentear o cabelo. Eu já tinha feito até um post no Amor de Mãe sobre uma escova especial que eu encontrei para desembaraçar o cachinho sem causar nenhum dolorido, nenhum incômodo. E além disso, nós fizemos um acordo. Ele pode ficar na parte da manhã, sem pentear os cabelos, ir ao parque, ir ao judô, tudo bem. Mas na hora de ir para a escola ou na hora de algum outro compromisso social mais sério, ele penteia o cabelo e aí pronto. Não temos mais briga por conta dessa questão. Então, muitas vezes,
A solução está em chegar a um meio termo, que seja bom para o pai e bom para o filho. O filho não pode ter uma gama infinita de opções, precisa haver limites, mas é possível criar limites que sejam e que atendam também a necessidade e a características pessoal da criança. Afinal, flexibilidade é bem importante, inclusive na educação. É um exercício que a criança também vai levar para a vida. Um outro termômetro bem relevante é saber se você faz muitas exigências em relação a você mesmo. Porque se você faz, provavelmente também vai fazer em relação à criança. Um dia, o Leonardo estava na mesa do café da manhã e não me lembro exatamente a circunstância, ele disse que era burro. Eu fiquei espantada com aquilo, porque não lembrava nunca de ter dito aquela palavra em casa, absolutamente nunca tinha dirigido aquele adjetivo ao meu filho e fiquei intrigada com isso. E aí um belo dia eu percebi que muitas vezes na presença dele, eu fazendo alguma coisa que não dava certo, não funcionava muito bem, ai, que burra. E aí quando ele estava perto de mim, então é daí que ele tirou essa avaliação. Quer dizer, como eu estava sendo dura comigo, ele aprendeu que ele deveria ser duro com ele mesmo também. E aí veio com essa manifestação: não, mamãe, é porque eu sou burro. Então, a gente realmente precisa estar muito atento se não faz exigências demais para se aprovar. E aí, isso vai acabar tendo influência sobre os nossos pequenos também. Pessoal, no nosso próximo encontro, então, nós vamos falar da autoestima, parte 3, tem mais um pouquinho por aí. Vamos falar do amor estimulante e como comunicá-lo. Se você curtiu esse vídeo, deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Um beijão e até o nosso próximo encontro. Papai e mamãe, identidade. Se estou distante, sinto saudade. Papai e mamãe.